Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Negócios S.A., nosso programa de entrevistas semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes de empresários que estão revolucionando o país em diversas áreas. Hoje a gente está com um programa muito especial com o Leopoldo Gereissati, focado no segmento de marketing e publicidade. Já começa por aí, né, Leopoldo? Eu sou economista e marketing e publicidade, a gente trata geralmente como tudo a mesma coisa, né? Então a gente vai ter uma aula aqui hoje, né? Muito obrigado, Léo, pela presença e parabéns já pela jornada, pela carreira, né, de sucesso. E a gente vai falar tudo sobre também o que vocês estão mudando e que o mercado está mudando, né, na linha de marketing especificamente. Muito legal. Primeiro, Marco, obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui de novo conversando com vocês da BMC. Um prazer, e o que eu puder contribuir, ajudar, trocar com vocês da audiência vai ser um prazer. Boa. O Léo, ele é sócio fundador, a gente vai falar um pouquinho da All7, né, mas primeiro começando, né, como é que você chega no mundo de marketing? E acho que aquela pergunta já também que sempre todo mundo faz, né? É preciso ter uma faculdade, é preciso ter uma formação, ou às vezes o suor fala mais da experiência, enfim, como é que você vê esse mercado? Porque assim, em todo o mercado, a gente vê grandes profissionais de sucesso, de referência, e acho que o Brasil também é muito forte nesse mercado, mas a gente vê também que muita gente foi ali pela experiência, pelo, né, o famoso teste AB no marketing, enfim, né? Mas como é que você fez essa chegada, chegar até as grandes agências, até a construção da All7? Boa. Eu acho que eu separaria empreender e depois empreender na publicidade, né? Que eu acho que são duas coisas que... Na publicidade no Brasil. No Brasil, né? Então eu acho que o empreendedorismo vem de casa e eu acho que uma coisa legal que eu hoje, eu tô com 39 anos, né? Então hoje eu tenho uma clareza, uma maturidade em relação à nossa própria história, né? Que a gente infelizmente não tem com 20 anos, né? Mas eu tenho, acho que um privilégio mesmo, né? De ter meu pai e minha mãe, que basicamente são dois empreendedores, que têm trajetórias completamente diferentes, né, na carreira. É uma história de talvez muito sucesso financeiro empreendedor, né, do lado do meu pai, e uma história de bastante batalha, luta, de falha, atrás de falha, até finalmente encontrar o sucesso, que é uma história bonita de resiliência da minha mãe. Então eu acho que eu pude desde pequenininho ver como é que era essa história de tomar risco, quão importante era no Brasil a gente poder gerar emprego, né, dado o nosso lugar aqui de fala na sociedade, quão importante é você, à medida que tua responsabilidade, à medida que tua, né, herança, vamos dizer assim, né, seja ela financeira ou intelectual, aumente, como isso aumenta junto a sua responsabilidade para com a sociedade que você vive. Essa responsabilidade cidadã, essa história de você cuidar do teu negócio, mas cuidar da cidadania de quem faz parte desse negócio, né, das famílias que estão com a gente, enfim. Então, acho que acho que para mim sempre foi muito natural esse desejo de empreender, acompanhando a história e a trajetória do meu pai, principalmente aqui, né, olhando mais para negócios. E esse interesse e curiosidade mesmo de falar, pô, será que eu também posso empreender? Será que cabe? Se eu empreende dentro ou fora do grupo, como é que funciona isso, né? Você vai, à medida que você vai envelhecendo e chegando perto da hora de começar a trabalhar, a gente começou a trabalhar bem cedo também, né? 16 anos a gente já estava lá, né, no dia a dia, nas férias, entendendo um pouco do negócio, uma área ou outra, né? O Summer Job. Summer Job, né? Exatamente. E era divertido, eu confesso. Acho que faz parte também de você, desde pequenininho, estar envolvido, você vai gostando do negócio. Outra coisa legal que eu acho que passa por decidir empreender é a forma como a família dá ou não dá, né, o capital para os jovens, né? Sim. Ou seja, então, na nossa família a gente sempre foi muito austero em relação a isso. Né? O jovem tem que trabalhar, o jovem tem que buscar o seu espaço. Não adianta você dar muito dinheiro na mão de um jovem muito cedo. Ele perde a garra, perde a vontade de buscar o espaço dele. Depois, qualquer oferta inicial de trabalho é picha perto do que eventualmente você poderia disponibilizar. Então, você não fazer isso, que é o hábito da nossa família, permitiu com que todos os meus irmãos e eu, inclusive, a gente trabalhe pra caramba até hoje, né, buscando o nosso espaço. Então, acho que começa assim essa história empreendedora. E a publicidade, eu acho que foi uma consequência. Cara, eu fiz SPM como formação, né, faculdade. Confesso pra você que eu nem pensei muito com jovem, assim, porque a SPM, naquela época eu tinha umas 5 faculdades que eu gostaria de prestar, e se eu entrasse nelas estava bom, né? Acho que pouca gente fala sobre falha, né? Mas assim, eu tentei entrar na GV, eu passei na primeira fase, administração. Na segunda fase eu não passei, eu fiquei devendo uma nota de redação,
eu, matemática, que tinha essa composição na época, na segunda fase. E jovem é muito apressado, né? Talvez eu pudesse até tentar um pouquinho mais cursinho, etc. Mas já fui logo para a SPM. E a SPM, cara, ela é uma faculdade incrível para marketing, ela é focadíssima. Hoje em dia até expandiu, né? Acho que a faculdade oferece diversas outras skills, assim, né? Habilidades e caminhos. Mas na minha época era comunicação e marketing, administração e marketing. Então, assim, acabou que naturalmente eu fui forjado, vamos dizer assim, né? Dentro da faculdade, a ser uma matéria-prima, uma mão de obra ali para as grandes indústrias, né, de marketing que na época não tinha tanto ambiente digital, mas procuravam essa mão de obra para marketing na SPM, né? Certo. Então eu começo minha carreira na Editora Abril, como estagiário em assinaturas. Na época tinha uma revista, né? E no meio da revista tinha aquele... Isso era 2005, 2004. Começo do século. É verdade, começo do século. Então 2004, 2005. Então eu começo ali minha jornada de estágio. Também para mim foi muito importante, que eu achava que o marketing naquela época era mais perto da criação de uma agência. E eu chego logo no meu primeiro dia, o cara abre um Excel e fala, meu amigo, aqui é número. A gente tá falando de assinatura aqui, meu. É resultado, é margem, e coisas que eu não tinha contato nenhum na época. Eu falava, ué, mas cadê aquela beleza, a estética do marketing, da comunicação? Eu falei, cara, beleza estética é lucro no final do PNL. Vou te mostrar como é que funciona. Eu tinha um chefe bem linhadura que, puta, eu tenho muita gratidão, Osmar Lara. Que aí, enfim, começou a minha escola já de negócios em marketing por ali. Depois, na própria Editora Abril, eu descobri o programa de trainee. E aí, basicamente, era um acelerador de carreira para aquela época. Tanto na Editora Abril quanto no mercado. Eu prestei em outros lugares, consegui passar na Sadia. Né? Eu passei na Whirlpool, que é Brastemp Consul. Passei na Coca-Cola no Rio. E na Sadia. Né? E aí a Sadia, ela tinha coisa de jovem, tá? Mais sorte do que juízo. A Sadia tinha um programa de 1 ano de job rotation como trainee. Então, como a cadeia deles é muito complexa, né? Que vai do agro até o nuggets na tua casa, né? Sim. Então você tinha que ficar 1 ano para você poder entender aquela máquina enorme e depois se relacionar também com todos os executivos que tocavam, né? Da logística, do grão, da compra da genética, enfim, tinha muita coisa no meio do caminho. Até, de novo, cair na área de marketing, trade e vendas, que pela minha aptidão técnica foi onde eu acabei até ficando esses quase 4, 5 anos de início de carreira. Saí como gerente júnior, passei pela fusão, né, como executivo, né, todas as dores e belezas dessa fusão. E depois eu já sabia desde o início que eu ia querer empreender em algum momento. Então aí a All7, na verdade, lá nasce no meu conhecimento do outro lado da mesa, de sentir que eu era mal atendido como cliente em pequenos jobs para grandes empresas. Então eu falava assim, na época você tinha uma restrição muito maior de mídia, né? Você falava basicamente rádio, TV, pouquíssimas coisas, né? E outdoor, sei lá. Hoje é muito mais complexo o nosso ambiente de canais, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso. Mas enfim, eu falava, as agências só queriam saber da mídia. Não queriam saber de dar um bom atendimento ali no dia a dia, porque era um trabalho de formiguinha que não dava dinheiro no final, né? E eu falava, putz, olha, não dá dinheiro se você não faz escala, se você não faz direito. E aí eu comecei então por esse lugar que meio embaixo do radar, né? Então eu comecei devagarzinho com a All7 atendendo pequenos jobs para grandes empresas. E aí já vai nos encaminhando porque ela foi se tornando hoje talvez uma das maiores in-houses do Brasil aí. Mas embora você tenha empreendedores na família, né? Como é que você já fazia faculdade sonhando em ser empreendedor, né? E como é que foi essa evolução? Porque uma coisa é você sonhar ser empreendedor, outra coisa é você cair na realidade de ser empreendedor. Porque Perfeito. a hora que você abre a empresa, é só problema, custo. É verdade. É só despesa, assim, coisa que você não quer fazer, assim, gastar metade do seu mês vendo imposto, por exemplo. Exato. Ninguém quer fazer. Ninguém imagina, né? Eu acho que, de novo, a vivência do empreendedorismo em casa, ela sempre trouxe isso. Meus irmãos são mais velhos, que trabalham no grupo, né? Então, historicamente na infância, fim de semana, mesa de almoço, os negócios estavam sempre ali. E normalmente, né, principalmente no ambiente familiar, né, sobra muita bucha para quem tá na família tendo que resolver, né? Então eu acho que ter problemas ao empreender sempre foi para mim esperado, né? Eu não fui surpreendido por encarar problema, né, ao decidir empreender. Porém, quando você tá ali no front, você com você mesmo, eu acho que primeiro você descobre que quão solitária essa batalha é no final.
Isso ninguém espera, eu acho. Aquele momento que no final é você com você mesmo, você pode consultar quem você quiser, porém, você tem que decidir, né? E em algum momento essa decisão, as decisões mais difíceis acabam ficando sob tua responsabilidade. E no meu caso, que aí também eu acho que é uma questão de competência também. A Alset levou 6 anos para dar lucro, cara. Assim, lucro no sentido a ponto de você poder distribuir dividendo, né? Ela sempre se pagou por ser prestadora de serviço client finance, né, que a gente fala. Então, assim, o cliente sempre financiou a operação. A gente nunca colocou nenhum dinheiro de investidor na empresa e nem da família. Ela foi aos pouquinhos mesmo, com dinheiro de FII, fazendo caixa e voltando. Mas para eu conseguir como fundador tirar um dinheiro para mim, eu levei 6 anos. Então, assim, pô, você levar 6 anos sem tirar nenhum dinheiro no mês a mês, é difícil também já, né? Então, eu acho que para mim os principais choques de realidade foram: empreender dá dinheiro? Sim, lá na frente. Você tem que ter muita resiliência e ter uma consciência que você tem que plantar, esperar esse negócio se desenvolver, sabe, amadurecer para depois florescer. Você tem que ter essa calma, né? E você tem que estar não só calmo, né? Você tem que estar, em termos de governança, estruturado para isso. Eu percebi, principalmente na pandemia, eu na pandemia estava no conselho do Sistema B, que é uma associação que cuida bastante de empresas de impacto. Cara, como eu sofria no conselho, vendo diversos negócios super legais para a sociedade, quebrando, porque o cara não tinha um mês de caixa, o cara não sabia a diferença do caixa, capital de giro, lucro. Assim, a quantidade de empreendedores que a gente tem no Brasil, né, que não tem a formação, é muito grande. Acho que talvez seja até a maioria. E aí, às vezes, a gente pega a exceção pela regra e fala, você não precisa da academia, vai na raça, né? E, tipo, essas exceções são lindas, eu me inspiro por elas também. Mas eu acho que a verdade é o equilíbrio. A academia é muito importante, na minha opinião, seja em qualquer... E hoje em dia eu sei que tem os chat GPTs da vida, né? A gente pode ser super autodidata também mais fácil, ter acesso a tudo. Mas eu acredito que a academia ela tem um papel fundamental ainda de formar, né, que seja uma base de conteúdo mínimo para dar para o estudante, né, futuro empreendedor, uma base sólida, fundamentada, né, com pesquisa, né, científica, vamos dizer assim, para você ter depois os seus frameworks de trabalho e isso ajudar você lá na frente a tomar decisão. E também acho, curiosamente, a Sadia era muito, na época que eu trabalhei, ela incentivava muito isso, que era a escola da vida. Ela falava assim, eu acho muito legal um MBA, mas você não precisa do MBA para você ser o cara aqui dentro. Eu quero saber se você entende do varejo, se você sabe vender o presunto, se você sabe produzir o presunto, se você sabe o que fazer com isso, né? Se você sabe trazer dinheiro a partir desse lugar. Isso é o que importa para nós. Depois, se você tiver um MBA, ótimo. Claro que eu não estou falando dos C-Levels, que eu acho que também vai ficando cada vez mais necessária essa robustez, né, acadêmica. Eu acho que como vida, eu imagino que tem bastante jovem assistindo a gente, eu diria o combo, assim, acho que tem que ter um equilíbrio entre estude e trabalhe, sabe? E eu acho que até cada um aprende de um jeito, né? Mas para mim, a forma que eu melhor aprendo são essas imersões de uma semana com bastante conteúdo, bastante aula, bastante coisa, e depois me deixa com isso um ano. Sim. Para eu poder ir vendo aos poucos onde eu encaixo tanta coisa que eu aprendi. E quando eu sinto que essa caixinha de ferramenta tá ficando vazia de novo, aí eu vou buscar de novo na academia uma nova etapa, né? Acho que é boa sobre isso. Excelente. O importante é ter esse equilíbrio, né, entre estuda e a prática, né? Só para deixar uma última provocação aqui, que tem pelo menos uma parcela da nova geração que não quer nem fazer nenhuma coisa, nem outra, mas... Nem, né? É importante, acho que é ter o equilíbrio aqui, né? E muitas vezes acho que um acaba compensando o outro. Mas, olha, vamos fazer um rápido intervalo aqui, depois a gente volta um pouquinho mais para a prática, né? Falar um pouco mais do segmento, da Alset e do todo o potencial, né? E depois você me explica já a diferença entre marketing e publicidade, né? Fui economista aqui, já a última provocação, né? Ele sempre olha a marketing e publicidade como despesa, né? Não investimento, exato. Boa. Mas é uma ótima provocação, já a gente volta aqui no nosso negócio SA especial com o Léo da Alset. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até mais. Tchau. Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso Negócio SA, nosso programa semanal aqui da BMC News, sempre comigo, Marcos Saravalli. Eu, Gustavo Araújo, que não está aqui hoje, mas lembrem sempre de nos seguir nas redes sociais. A minha rede social, Marco Saravalli, com 2 LZ,
pode me procurar também, tirar todas as dúvidas. Hoje a gente está aqui com o Léo, falando um pouco sobre marketing, publicidade, já a gente fala sobre o All7. Mas respondendo aqui no ChatGPT, eu escrevi lá, ChatGPT, qual que é a diferença entre marketing e publicidade? Boa resposta agora, né? Porque competir com o GPT hoje em dia tá complicado. Aqui na minha frente, né? A fonte dele, né? É isso. Você. Eu simplificaria da seguinte forma: o marketing, né? Que a palavra em inglês, market é mercado, né? Então o marketing é como você marketeia, né? No final das coisas, ou seja, como você movimenta o seu mercado a favor do seu produto ou serviço. Sim. Então o marketing, na minha visão, ele está muito mais ligado ao negócio, né? E como é que eu faço, quais são as estratégias que eu tenho que fazer para que esse meu negócio cresça, venda mais, venda melhor, venda inove, né? Entre em novos mercados. Ou seja, o marketing está sempre estudando do ponto de vista até mais do cliente, né? Como é que a gente tem que fazer, quais são as estratégias que têm que ser feitas, estratégicas, táticas e operacionais, para no final das contas desenvolver, aumentar a receita, aumentar o valor, aumentar o volume, aumentar, enfim, né, qualquer tipo de indicativo econômico ali que a empresa estiver buscando, né, indicador econômico. Já a publicidade, eu vejo como uma das formas, né, talvez uma das principais formas para fazer com que esse produto, serviço do cliente encontre a sua audiência, né, ou seja, você no final das contas precisa vender esse serviço para alguém, e aí não é tão trivial você vender algo para alguém. E aí você tem então a ciência do marketing junto com publicidade / comunicação, né? E também tem isso, né? Comunicação e publicidade, né? Qual que é a diferença? Eu acho que, puxa, comunicação é mais amplo, né? Publicidade está mais relacionada ao ambiente que você pode comprar e trocar uma certa atenção de alguém, né? Por um valor, para você mostrar, no final das contas, o seu produto e serviço. Então, simplificando para mim, a diferença entre marketing e publicidade é um tá olhando para o negócio e o outro tá olhando como desenvolve e faz acontecer a ideia de desenvolver um negócio, não é meio, né? O outro ali é mais fim. Eu fiz essa pergunta assim, até para entender que, acho que dentro da história, principalmente da história recente, a minha visão como economista que mudou muito o conceito de marketing e publicidade. Ao mesmo tempo, eu como economista também, eu acho que não mudou absolutamente nada, né? Exatamente. Assim, é o mesmo conceito, então você pegar lá, você tá lá na Editora Abril, revista Veja, né? Aí você tem lá, basicamente um local onde vai encontrar o leitor, né? O cliente vai encontrar, ou seja, as matérias é para chamar o leitor. E depois tem a publicidade ali, ó, na página amarela, tem que ser a maior publicidade mais cara, que é onde que tem, eu tô falando desse. Não, tá certo. Assim, é onde que tá a maior audiência, né? Exato. Então vai estar a mais cara ali, nobre ali, tá ali. Mas e o site? E agora o YouTube? É o mesmo conceito, né? Então, assim, como é que você vê essa mudança, adaptação, enfim, forma de comunicação? E aí todo mundo fala assim, pô, mas a televisão, né? Eu vou até falar aqui do concorrente, né? Mas a Globo também mudou e a Globo não deixou de ser a Globo, né? Mas a Globo também atua no YouTube e outros canais, enfim. Fazendo um resumo aí dos últimos 20 anos, como é que você vê essa atuação? E acho que em paralelo um pouco da atuação da All7, né? Boa para atender esse mercado. Eu gosto muito, Marco, da visão do economista, porque muitas vezes na hype, né? Ou seja, nessa nossa ansiedade, nosso anseio de mercado, a maioria das pessoas tenta acompanhar o que está mudando toda hora. Mas tem alguns autores, né, e os economistas também gostam de ver o que não muda ao longo do tempo, né? Então acho que é um excelente comentário. Eu também tenho uma visão parecida. Algumas coisas não mudaram. Sim. E essas poucas coisas que não mudaram, elas são sólidas, né? Porque ela resistiu ao tempo, à inovação, etc. Então a lógica da comunicação, na minha opinião, não mudou. No final, a gente estava falando de marketing e publicidade, ela continua a mesma, né? Então, se você tinha a revista, né, na época de Editora Abril, do ponto de vista de negócio, né, eu trabalhava em assinaturas, né? Então eu me lembro mais ou menos que eu era estagiário, né? Então não tinha acesso estratégico à informação, mas você é antenado, você aprende um pouco do negócio. Então você tinha lá mais ou menos o seguinte, olha, a assinatura dá prejuízo, mas ela é a base da audiência para a publicidade querer o dinheiro. Então quem dá dinheiro é a publicidade, mas ela só paga se tiver audiência. Quem dá audiência? A recorrente. O assinante, como a gente hoje assina os streamings, né? Tipo assim, se você não tá lá, não tem valor. Se você tá lá toda hora acessando, que a gente lia a revista, né, semanalmente ou mensalmente, né, você tinha um valor
e a revista ficava em casa, então tinha o valor do assinante, mas você sabia que tinha 3, 4 pessoas que iam ler também, né? Então a audiência tinha mais expandida e aquela da assinatura. A assinatura, então, para um economista seria mais ou menos um CAC hoje, né? Isso, exatamente. Uma tradução. Exatamente, o cuja aquisição, né? Exato, exatamente. E aí lá você tinha também as bancas de jornal, que hoje em dia também é uma coisa que mudou bastante, né? Hoje você acha bebida, raquete de tênis nas bancas, né? Você não acha mais a revista propriamente dita, né? Mas as bancas eram um outro canal de distribuição que você conseguia vender a preços melhores, porque quem assinava tinha um preço mais competitivo, porque você estava dando uma garantia de longevidade na assinatura, pagava anual, bianual. Uhum. E na banca você no impulso pagava um pouco mais caro, mas pô, tava na tua frente, facilidade, né? Tava num ambiente assim de fim de semana, muitas vezes o filho quer uma coisa, a mulher quer outra, então sai comprando 5, 7 revistas lá pra família inteira, revistinha, gibi, né? Uhum. Então a composição era a mesma. Até hoje, na minha opinião, né? Eu concordo com você. O que aconteceu é que a loja física, ela foi aos poucos entrando pro ambiente digital, mas como historicamente a gente sabia trabalhar a loja, quer dizer, o varejo, então a gente levou a lógica do varejo tradicional pro digital. Então a página amarela que você citou na Veja, né? Era na época talvez o nobre, né? Assim como os jornais normalmente são os horários nobres na TV. Exato. Uma loja física, na entrada da loja, né? Você tem aquela... Né, um site na página principal, a mesma coisa. Então você entrou num site, primeiro banner, né? É o que tem mais valor. No YouTube, mesma coisa, né? Aquele super banner, quando você põe youtube.com, tá lá, banner enorme, né? Tipo assim, esse aí provavelmente é o mais caro, né? Em termos de audiência e tal. Um portal, né? Lógico, na capa do portal. Mas é a mesma relação. O que mudou? Que eu acho que é importante. Antigamente a gente fazia muito marketing por inferência. Então você dizia assim, ó, eu acho que um cara que gosta de futebol pode querer comprar uma revista na época Placar. Um cara que gosta de carro, 4 rodas. E assim por diante, né? Uma mãe, uma mulher que tá ali numa fase de vida, Cláudia. Né? Outra mais jovem, Capricho. Né? Tá. Enfim, você tinha uma inferência, sim, tinha pesquisa, sim, tinha informação, mas era uma coisa hoje muito mais, comparado a hoje, muito mais distante do que eu acho que vai funcionar, e versus hoje você tem muito dado, literalmente, dado específico de um usuário, então você consegue enxergar exatamente o que ele assistiu, né? Se ele torce para determinado time, você vai tendo como comprovado, tipo, putz, toda vez que esse time joga, esse usuário assiste, então você vai, né, então torce para tal time, todo horário da manhã, né, vamos dizer assim, das 8 da noite às 8 da manhã tá no mesmo ponto, então você fala, dorme aqui, né, de manhã vai para esse parque aqui, então um cara que tá com uma saúde em dia, porque vai X vezes no parque por semana, então você consegue, né, ainda mais com os smartphones que a gente leva, não é mais smart tudo, né, o relógio, o anel, hoje tudo tá conectado, então a gente consegue muita informação do usuário. Isso hoje em dia é muito mais rico, portanto muito mais segmentado e muito mais caro. Então antigamente você tinha que fazer uma grande propaganda, um tiro de canhão, e você ia pegar mais ou menos quem você queria. E hoje você consegue especificamente apenas aqueles que você quer, é muito mais caro, portanto, o clique, a conversão, o CAC, para você chegar naquele público, o leilão, né, virtual, para você chegar naquele público específico. Por outro lado, às vezes é um investimento ainda muito menor comparado ao que você tinha que fazer e mais democrático, porque a beleza da época que a gente cresceu é que você deve saber os mesmos jingles até hoje que eu sei de uma palha de aço, né, enfim, de várias marcas que a gente ficou na memória pelos grandes criativos publicitários da época, né? Agora, hoje em dia, na minha casa eu tenho 4 pessoas morando, cada um assiste um negócio completamente diferente ao mesmo tempo, né? E isso na sua casa, porque na minha casa só um assiste, que é a menorzinha lá, que manda na TV, né? Então, isso, por exemplo, se for da TV, mas hoje é tablet, TV, smartphone, 2 telas ao mesmo tempo. Então o marketing ele tá tentando, né, acompanhar essa velocidade toda. E eu acho que a grande diferença hoje é você consegue com muito mais assertividade e pela inteligência artificial agora, você pode, assim, elevar a qualidade estética das campanhas que antes só iam para filme da TV, da novela. Hoje você consegue fazer para um pequeno negócio da rua. Sim. Né, com as tecnologias, com custo, com velocidade, então... Boa. Bastante coisa aqui. A gente vai... Depois no próximo bloco a gente fala sobre o All7, mas só para fazer um rápido... uma inserção aqui.
em paralelo, né? Eu vou pegar o exemplo da Netflix, mas não quer dizer que seja o melhor, e a pergunta é justamente essa. Quem que você lembra que fez essa repaginada e foi um caso de sucesso, né? Porque eu lembro que há 2, 3, 4 trimestres atrás, né, principalmente uma empresa de capital aberto, né? O pessoal falou assim, a Netflix ela vai morrer, né? Ela tá perdendo assinante e tal. E um trimestre ela virou, e eu lembro que eu, como economista, falei assim, vai dar tudo errado. Eu falei, olha, quem que vai querer ver propaganda? Quem que não vai querer dividir senha, né? Dividir senha, vai ser tudo, vai dar tudo errado. Um trimestre, 2 trimestres depois, deu tudo certo, assim, os caras acertaram exatamente tudo, assim, aumentou absurdamente o número de assinantes, de receita, receitação, né? Só pra gente terminar assim, se você lembra de um caso, ou de outros casos, de empresas que estão conseguindo, né, pegar a experiência do consumidor e reverter, né? Boa. Eu acho que eu vou pro lado da economia, tá bom? A gente vai ficar aqui no ping-pong, mas assim, ó, o que acontece, né? Quando você olha do ponto de vista econômico, está passando por tempos difíceis. Né? Historicamente falando, esses últimos anos recentes, tá todo mundo com o dinheirinho um pouquinho mais apertado. Sim. Então, quando você olha um recorte da sociedade que é muito pequeno, esse recorte da sociedade muito pequeno está com muito dinheiro. Então, para quem está com dinheiro disponível, que são muito poucas pessoas, você se dá ao luxo, por exemplo, de assinar a versão premium sem anúncio. Por quê? Porque você entende que o anúncio é evasivo, que ele está atrapalhando sua programação. Você queria ver o lance do gol, a hora que o cara vai chutar a trava, então um vídeo de 6 segundos é um saco, né? E isso é verdade para quem? Para quem está com caixa disponível para esse luxo. Tá. Legal. Quer assistir Netflix? Quero. Ou qualquer outro streaming, né? Quero. Mas custa R$50 por mês. Putz, então não consigo. Então eu não assisto. Então a publicidade, ela entra num lugar muito importante de acesso. Sim. Por quê? Exatamente porque algumas marcas, é um trade, né? Sim. Me dá sua atenção que eu te dou o conteúdo. Sim. Então assim, como você, o usuário, não vai conseguir bancar a versão premium, que seria, vamos dizer, sem nenhum tipo de acesso à publicidade, então eu vou te dar aqui um acesso muito mais barato, então em vez de R$50 você vai pagar 14 por mês, 15. Sim. Só que você vai assistir de vez em quando um anúnciozinho. Ou vai escutar num streaming também um pouquinho de anúncio. Muito de novo no modelo tradicional que você falou, que a gente sempre teve, né? Interrupção, anúncio, merchan, etc, né? Sim. Então eu acho que tentando te responder aqui, eu acho que tem um pouco disso, na época que todo mundo questionou a Netflix com o anúncio vai acabar, no fundo tinha uma pressão muito grande do acionista da Netflix para continuar crescendo. E eles cresceram de uma forma histórica, com caixa, né? Um dos maiores caixas, eu acho, disponíveis, né, no mercado. Mas aí como é que continua crescendo? Então colocar publicidade acabava sendo a única forma deles poderem expandir ainda mais essa base, né? E o medo de, tipo, se atrapalhar ou não foi vencido também, na minha opinião, porque o acesso, você está dando acesso a muito mais pessoas poderem ver aquilo que pouca gente ainda prefere assinar e pagar um extra por mês, né? Para poder estar livre de anúncios, né? Depois tem um lado mais tradicional, né? O Luiz Lara, um publicitário assim, que eu sigo, acompanho, um mentor ali de carreira, que ele sempre falou do papel da educação da publicidade. A publicidade tem um papel importante na educação das pessoas, porque você lança um celular novo, mas quem é que ensina, né, historicamente falando, quem é que ensinava como usava aquela máquina de lavar louças quando ninguém conhecia que era uma máquina de lavar louças, um aspirador, enfim. Então a publicidade tem um papel nesse estímulo, né, da educação e do acesso, né? Tem um lado legal, assim, quando feito com ética, da forma correta, tem um lado muito legal. Assim, acho que esse é um ângulo pra gente ver, assim, o porquê da... Boa, Léo. Vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente ainda tá devendo, nem chegamos ainda na All Set. Boa. É um rápido intervalo, 1 minutinho, a gente volta com o Léo Gereissati, que é sócio fundador da All Set, falando tudo sobre marketing e publicidade. 1 minutinho, a gente tá de volta. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta com o nosso Negócios S.A., nosso programa de entrevistas aqui na BNC News. E lembrando também que está chegando dia 26 de novembro o Advisor Talks, nosso grande evento de empresários, conteúdo e investimentos aqui em São Paulo. Já você vai ter mais informações por aqui também. Ô Léo, a gente está chegando agora na All Set, né, que a gente não falou. Então, se puder falar um pouquinho como surgiu a ideia, e acho que principalmente entender um pouco do conceito, né? De novo, eu como economista aqui, sempre a gente tenta olhar
vamos colocar esse prestador de serviço, né? Certo. É alguém de fora, alguém de dentro, se você se inspirou em algum modelo lá fora, né? Ou se foi sendo validado o modelo, né? E já adiantando aqui, explica melhor um pouco o modelo. E se tem, de novo, no Brasil, alguém fazendo nesse modelo como vocês estão fazendo. Boa. Então, a All7 hoje é uma agência especializada no modelo in-house. O que é um modelo in-house, né? A gente pega uma equipe, forma uma equipe, né? Com uma dedicação integral, sempre que possível integral, né? Para uma conta. E aí você não só cria e forma essa equipe, como faz a gestão dela no dia a dia, dentro das áreas de marketing dos clientes. Para software, né? Exatamente, o software. É uma estratégia comum, né? Em outros mercados também de tecnologia. O mundo corporativo já respira super essa ideia da in-house. Na lógica do digital, então você pegar os últimos 10 anos, esse modelo tem crescido bastante pela agilidade que ele traz, extensão, né? Uma sensação de extensão da tua equipe, mais do que fornecedor-cliente. Você está do lado do cliente, literalmente sentado, né, no escritório deles quando eles querem. Né? Então a gente tem a mesma equipe integrada, você fala a língua deles, como você está dedicado a uma conta só, você vive aquela conta, né? Então você faz parte, você compra mais a briga, entende o calor. Sim. Então acho que tem toda essa vantagem do modelo, né? Uma beleza e vantagem desse modelo. Da pandemia para frente, houve um pedido de sofisticação do modelo pelas próprias empresas. Léo, o que mais vocês podem fazer? Né? A gente não olhou não para mercado, nem para histórico, a gente olhou para o cliente. Na época era na Nestlé, nosso primeiro grande cliente. Né, tinha uma diretoria de cafés e eles estavam nervosos porque ninguém do ecossistema deles entendia de agência o que eles precisavam. Eu falei para o diretor na época simplesmente o que você precisa. E ele falou, eu quero um diretor de arte sentado do meu lado, junto com o redator. Ele sabia exatamente as posições que ele precisava e a dificuldade dele era de implementação dessa lógica, dada toda a estrutura de uma enterprise, que é compliance, jurídico, como é que você faz isso com a área de compras. Eu vou fazer uma provocação aqui para te interromper. Mas será que no Brasil tem, é lógico, a implementação? Mas será que no Brasil não passa pelo RH? Porque assim, eu pelo menos estou chegando num momento que é muito difícil achar pessoas boas na hora. Muito difícil. Tem até esse termo que eles falam de acquihire, né? Que eles compram a empresa pelas pessoas, né? Então hoje, se você pensar que a All7 tem 12 anos, 200 pessoas na operação, então a gente virou um grande especialista em contratação de mão de obra, treinamento. A gente fala que a gente é uma agência escola, né? Sim. Então você tá certo, assim, é mais prático para o cliente muitas vezes, é mais barato pela história do headcount, né? Se ele, lá dentro, normalmente se ele quer abrir uma posição, é 2 vezes mais caro do que se ele joga essa posição numa agência como a nossa, né? Então na prática, quando você faz esse exercício em escala, você economiza bastante dinheiro e põe esse dinheiro para trabalhar na mídia, né? Você vai fomentar o negócio em vez de gastar o dinheiro ali muito um feed de equipe, né? E já tinha gente no Brasil fazendo esse modelo ou tem alguém lá fora que é líder nesse mercado? Tem uma, assim, depois que a gente já estava no, sei lá, 5º, 6º ano de operação, um escritório de M&A do mercado nos procurou para fazer fusão e falou, ó, vocês são muito similares à Oliver, que é uma empresa também que está no Brasil internacional, acho que é de um grupo londrino, se eu não me engano, e faz isso há anos, faz com bastante competência também, é um mercado que a gente... Assim, a gente hoje desenvolve juntos esse mercado. Eu acho que nós somos os 2 maiores players hoje em dia, a Oliver e a All7, né? Então a gente foi descobrir que a gente chamava in-house, na verdade, por causa deles. Que era a forma como eles se posicionavam, né? Pra nós, a gente monta a equipe, põe do lado do cara lá e vai... a gente funciona assim, né? Na All7 a gente sempre foi empresa de dono, então muito mais preocupado ali com o cliente especificamente, independente, né? Sem nenhuma... E funciona bem no sentido assim, porque assim, pô, se chega alguém do meu lado... O cara ele vai ter que ver números, vai ter que ver projeto, vai ter que ver tudo. Eu não vou abrir nenhum número para se alguém chegar no meu lado e falar assim, não, eu preciso de um 6 meses para pegar confiança nessa pessoa. Não, essa pergunta é muito boa. Para você chegar no ponto de colocar uma pessoa dentro da operação de uma grande empresa, antes, você passou por um processo de vendas de mais ou menos 6 meses. Tá. Você vai passar por um contrato jurídico que vai te resguardar, e vai resguardar a empresa, do modelo de contratação, né, como isso é protegido via CLT. Você vai passar pelo modelo de tributação, pelo modelo fiscal, pelas regras internas de como, o que a gente pode acessar LGPD, o que a gente não pode, sim. Né? Então, até toda essa... A gente tem bastante know-how e faz isso hoje com agilidade pelos 12 anos de histórico, né? Mas é um aprendizado lento, que você vai aprendendo na dor do fazer, né? Tá. Mas sim, assim, para você ter acesso a todas essas informações, eu brinco que a gente deixa tudo assinado lá e reza para não dar nada errado, né? Porque
é um compromisso muito grande, inclusive de multa, de risco, né? Boa. Que a gente se compromete junto com a indústria a fazer. E já aproveitando justamente isso, o foco de vocês é só digital ou vocês entram também numa produção offline, enfim? Boa. Se a gente estivesse falando disso há 10 anos, né, eu ia dizer para você que o foco era mais digital, mas o mundo hoje não existe mais no digital. Acho que essa separação acabou do ponto de vista, pelo menos, de discussão prática, né? Tá. Hoje se fala muito em omnicanalidade, multicanalidade, phygital, que é o físico com o digital. Tudo, então tem que estar em todo lugar, né? Então, toda a estratégia de varejo, para o varejo, né? O selling and sell-out que a gente fala é a indústria põe o produto na loja, a loja põe o produto na tua casa, né? E aí acaba, então você tem que comprar de novo. É o selling and sell-out que a gente fala, né? Tá. Isso historicamente acontecia no supermercado, né? Ou em outro ponto de venda tradicional, no bar, no supermercado, né? Na rede de restaurantes, enfim. E hoje ela acontece no digital, inclusive, né? Em escala. Então a All7 hoje ela é preparada, né? Historicamente a gente produziu conteúdo nos últimos 10 anos, né? A gente produziu muito conteúdo em escala para físico e digital, mas há 2 anos a gente mergulhou inclusive na estratégia de distribuição desse conteúdo. Então hoje a All7 está focada em retail media, que acho que é super legal a gente poder falar um pouco mais sobre isso. É uma vertical que está crescendo muito no mercado, que é a mídia dentro do varejo. Então, de novo, lá no começo do bloco, né? Tipo, Léo, tem coisa que não mudou. Puta, não mudou. Você ia no supermercado, tinha uma faixinha de gôndola falando, leve 3, pague 2. Hoje você tem isso no teu celular de uma forma muito mais inteligente, porque a gente sabe agora todos os seus hábitos e te leva até o mercado digital e físico para você comprar aquele produto que tem a ver com você, que você está buscando, né? Então, hoje em dia, cada varejo está tentando fazer o seu próprio canal. Todo varejo entendeu que é muito rentável ter publicidade, no final todo mundo que passa dentro das lojas é audiência. É tráfego de loja, mas tráfego de loja, quando olhado como audiência, você tem como monetizar essa frente, né? Então a gente como agência quer correr, a gente está agora abrindo essa unidade de Retail Media, o All7 Retail, que é para ficar focada literalmente na produção e acompanhamento, não só mais do conteúdo, mas em toda a estratégia de como que você monta a sua loja, como que você rentabiliza, como que você vende mais. Então a gente, quando pega um cliente, tipo indústria, vai ajudá-lo, né, a fazer mais selling sell-out. Quando a gente pega um veículo, a gente vai ajudá-lo do outro lado de dizer, olha, como que esse cliente investe mais dinheiro no seu canal de forma sustentável para o cliente, né? Sempre olhando o cliente primeiro, né? Mas o veículo quer vender mais, né? Então ele fala, Léo, ajuda a gente a vender mais publicidade dentro do meu canal. Fala, ajuda o meu cliente a vender mais dentro do seu canal, vamos fazer esse negócio acontecer, né, juntos, né? Então, no retail tem algum segmento que está mais atrasado, assim, que tem mais upside, se você jogar energia, você consegue arrancar, por exemplo, um exemplo, né, setor de pet, né? Pô, tá avançando muito forte nessa parte de online que não tinha 10 anos atrás. Eu acho que já matou uma resposta muito boa, porque se você vê o mercado pet que cresceu e a oferta de serviço, né? Eu acho que a gente tem conta de pet na agência que é a Purina, então a gente acompanha bastante toda essa movimentação há 7 anos, né? A gente tem essa conta. Cara, a oferta de serviço, a gente tem inclusive uma lógica interna, né? Que você diz o seguinte lá, olha, se a família trata o pet para fora da casa, quer dizer, vive no jardim o pet, então ele vai comprar ração base. Se ele entra na casa, ele compra a média. Se ele entra no quarto, ele compra a premium. Né? Então, assim, é um pouco para ajudar o pessoal de vendas a saber o que oferecer para quem. O mercado de pet cresceu demais, as marcas, a sofisticação, os nichos, oferta de seguros de saúde para pet, né? Toda a parte de saúde clínica dos pets, não sei se você tem pet em casa. Tipo assim, hoje tem uma consciência sobre ter um cachorro, custa no ano X mil reais, é uma coisa que impensável quando era criança, né? Que até era mais mecânico a coisa do morreu o cachorro, e aí você fala, putz, morreu, meio que qual era o próximo, né? Não, sofria-se, óbvio, mas não era uma coisa tão humanizada, tão próxima quanto é hoje em escala, né? Inclusive fazendo o papel do ser humano muitas vezes, a gente está se relacionando mal com as pessoas, então você compra um gato, né? E começa a viver muito mais feliz com um gato do que com um amigo, o que é perigoso também, né? Uma substituição, assim. Ô, Léo, muito bom o papo aqui, passa muito rápido, a gente precisa fazer um último intervalo. Depois a gente queria falar um pouquinho sobre o lado empreendedor, ele pensa em deixar um recado aqui para todo mundo. E já deixar um convite para você voltar aqui mais vezes, que a história é muito bacana. Eu acho que assim como a economia muda muito rápido, né, a evolução do marketing. Embora alguns conceitos, né, sejam muito parecidos, mas a gente tem uma evolução muito rápida. Até fazendo uma última provocação aqui, e eu
já perguntando para você, né? Mas lá quando a gente começou a pandemia, a gente falou, todas as lojas físicas vão morrer. 2021, tá tudo uma... Assim, a Faria Lima pode fechar, a Paulista pode fechar. Hoje, em 2025, já tem loja tradicional voltando a vender mais no físico. Perfeito. No online. Isso é bem interessante. Eu acho que nesse momento eu busco sabedoria. E sabedoria normalmente você encontra nas pessoas mais velhas, né? E eu vou usar uma ocasião com meu pai, né, na volta, porque o shopping center a gente sofreu bastante, ficou tudo fechado literalmente, né? Então teve uma cena que eu nunca vou esquecer com meu pai, que era numa reabertura dessas do shopping, que abria e fechava, não sei se você lembra da cena, assim. Então numa dessas que reabriu, inclusive os restaurantes que abriram, ainda estavam um pouquinho vazio e tal, mas a gente estava almoçando ali na Praça do Iguatemi, e meu pai estava olhando fixo atrás de mim aqui na mesa, e eu bati o olho para ver o que ele estava olhando. Tinham duas mulheres com uma sacola já de compras, né? Cada uma com uma sacola, felizes, mostrando uma para outra que é o sapato, a bolsa que elas tinham comprado. E na mesa do outro lado tinha um cara paquerando de longe, né? Essas meninas, e elas paquerando, sei lá, um cara, dois caras, sei lá. Então meu pai falou assim, tá vendo, meu filho, isso aqui é humano. Quer dizer assim, as pessoas não querem só comprar a bolsa e o sapato, elas querem ver quem tá usando a bolsa. Sim. Elas querem ver na pessoa que elas admiram o uso dessa bolsa. Né, assim, onde mais você vai, né? É claro que se você olhar assim, o número de casais que estão no Tinder, né, é enormes hoje em dia, quer dizer, tem novas formas de se relacionar. Mas o digital, o ser humano é social, a gente precisa dessa troca, né? E você poderia fazer por call. Mas que bom que a gente tá aqui no estúdio, né? É uma outra relação, né, que você cria. Então tem muito não dito no físico, né? Então shoppings e o varejo físico, aqui o Itaim, né, que a gente tá hoje gravando aqui no Itaim, sim, tá todo lotado de novo, né? Cheio de restaurante por gente de novo, pouco ponto para alugar na rua. Então isso tudo é um sinal de que a vida voltou, mas eu acho que ela voltou mais inteligente, mais complexa, né? Sim. É uma nova forma de pensar. Léo, vamos fazer o último intervalo. Já a gente volta aqui com o nosso negócio SA especial, com o Léo falando um pouquinho sobre marketing e publicidade e toda essa revolução. E lembre, depois, daqui a pouquinho, a gente deixa as redes sociais do Léo aqui também, da All7. Um minutinho, até mais. Tchau! Fala, pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso Negócios SA aqui na BMC News. E, Léo, a gente está falando aqui sobre a All7, mas antes, né, da gente dar os últimos recados, deixa as redes sociais, as suas, da All7, como encontrar vocês. Boa. Que primeiro da All7, né, você pode encontrar no nosso Instagram, All7 Comunicação. A minha pessoal é o LinkedIn, né, Leopoldo Gereissati, no LinkedIn você deve me encontrar lá. São os dois canais aí mais fáceis da gente, vocês conhecerem um pouquinho mais do Léo e da nossa empresa, da nossa agência. Boa. A gente você falou lá no comecinho, mas a gente sempre deixa nesse último bloco uma provocação, né, que é a vida do empresário, como você falou, problema todos os dias. E isso a gente só vai descobrir depois que vira empresário mesmo, né, na prática, né? Mas como é que foram a sua jornada, um grande erro que você teve na sua jornada e um grande acerto, mas principalmente um grande erro, né, de começando, né, entre erros e acertos de como empresário mesmo, nessa jornada, talvez você faria diferente, ou realmente você aprendeu uma lição, enfim, como é que legal foi o aprendizado? Eu acho que o erro que eu cometi no início, principalmente, foi querer fazer tudo para o cliente grande. Eu não tinha essa clareza sobre que eu tenho hoje, que você pode fazer tudo para um cliente pequenininho, e aí você enlata isso e vende para vários pequenininhos, ou você escolhe fazer muito bem uma coisa para um enorme cliente, você vai ter 10, 15 enormes clientes fazendo especificamente só um nicho, né? Uhum. Então acho que o meu grande erro foi no início tentar fazer uma agência 360 graus, ou seja, que fazia tudo, achando que eu era capaz de fazer aquilo, porque o meu erro foi achar que o esforço para fazer tudo era muito menor do que de fato precisaria ser. O investimento também menor do que precisaria ter. Então acho que eu ralei um bom 1, 2, 3 anos, acho que uns 3 anos assim, iniciais, tentando entender assim, caramba, eu fiz um evento, faturei 500 mil reais, não sobrou 5 na minha mão, não sei fazer evento. Não é assim, tem gente que faz muito bem evento e ganha muito dinheiro com evento, eu não sei fazer. Sim. Então você até aprender o que a gente sabia fazer e o que não sabia fazer. Então meu grande recado assim, sobre o erro que eu tive
talvez já começa já nichado, escolhendo mais, se você puder pensar mais naquilo que faz sentido, comece pequenininho, bem feito num nicho, porque o nicho ele é muito maior do que você acha que ele é. Até hoje, eu tô há 12 anos num nicho, né? Então assim, o nicho ele é enorme, a gente que acha que ele é muito pequenininho porque às vezes falta o cliente, às vezes falta você aumentar a competência para poder atuar naquele espaço, né? Legal. Eu acho que um grande acerto, cara, foi ao longo da minha jornada entender que além do lucro, a empresa podia retribuir mais a parte social e a parte ambiental. Essa consciência que eu adquiri aí em 2016, mais ou menos, muito na época através do Sistema B de novo, né, que era essa lógica que veio dos fundadores da Ben & Jerry's Sorvete, ser uma cabeça mais social, que tipo a empresa tá lá para cuidar das pessoas. Isso para mim foi muito importante, mas eu acho que foi importante num nível assim pessoal mesmo. Porque eu falava, putz, olha que legal, dá pra você fazer o certo, dá pra você fazer o bem, dá pra você ganhar dinheiro fazendo o certo, fazendo o bem. Sim. E pra mim foi uma lógica importante de integridade. Então eu acho que eu me empolguei muito mais em empreender quando eu descobri que apesar de ser muito mais difícil, dava pra você fazer as coisas direitinho, né? E de novo, por que eu acho que é um grande acerto? Porque quando você escolhe essa avenida e declara ela, você atrai talentos que valorizam isso, e você atrai clientes que valorizam isso. Então, no longo prazo, se você dá um jeitinho, meio malandrinho, você vai trazer pessoas que dão um jeitinho e são meio malandrinhas, clientes que não vão te pagar na hora que tem que pagar porque são meio malandrinhos, e você vai viver nesse loop que tudo bem, porque se você tá bem aí nesse negócio, beleza. Sim. Mas se você tem uma forma de fazer, e essa é a minha forma, mas cada um pode ter a sua, né? Você acaba no longo prazo atraindo mais gente parecida com você. Então acredita em fazer, né, da sua forma. Acredita em fazer as coisas do seu jeito, empreender. Às vezes você como empreendedor, realmente só você está enxergando algo. Então acredita nisso, confia, né, dá tempo ao tempo, mas no longo prazo você acaba criando uma grande comunidade de pessoas entusiastas e começam a sonhar junto com você esse sonho e as coisas começam a acelerar muito. Boa, pô, muito bom, muito legal o recado. Até falando do recado anterior, né, que você falou do erro, o ser humano ele fica muito bom naquilo que ele faz sempre, né, por muito tempo. E aí acho que a sociedade hoje também a gente está fazendo pouco de muita coisa. Nossa, exatamente. E aí você fala assim, pô, mas o que você faz bem? Não, eu faço tudo bem. Não, você tá fazendo tudo muito pouco, né? Assim, as pessoas acham que estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas é justamente esse recado, né? Fazendo pouco bem e por muito tempo, né? Esse eu acho que é o grande recado. E Léo, o último recado aqui, deixar o espaço, acho que dois primeiro, dando um recado de aprendizado mesmo, ou curso, ou livro que você leu, principalmente na sua área, mas o conectado com o empreendedorismo, que realmente mudou a sua vida. Primeiro recado, né? Assim, qual foi um livro aí que você recomenda? Boa. Uma leitura. Tem um livro que eu adoro, que eu faço toda a liderança que eu contrato ler na empresa, eu falo, tem que ler isso aqui, senão você não vai conseguir trabalhar comigo. Que chama A Única Coisa, que é um livro do Gary Keller, que é um livro do essencialista, e ele te ensina o poder do foco. A importância de você fazer pouca coisa bem feita, a importância de você lembrar do Pareto, né, aquela coisa do 20% do que você fizer vai impactar 80% do seu dia. E assim, é impressionante como uma vez que isso é implementado de verdade na sua vida profissional e pessoal, você libera tempo e você faz as coisas acontecerem com muita disciplina. Tipo, né, acho que esse é o grande livro que transformou minha carreira. Agora, eu recentemente li um livro maravilhoso que é o Almanaque do Naval Ravikant. Naval Ravikant é um cara empreendedor ali do Vale do Silício, e nesse livro ele traz um pouco da experiência de vida dele, de carreira, de espiritualidade, um pouco misturado como é que ele cuida do dinheiro dele, como é que ele cuida dos investimentos, da visão empreendedora dele e da espiritualidade dele. Esse foi um grande livro para mim, inclusive porque no final ele dá uma sugestão de vários outros livros que para eles foram ricos e tem sido minha leitura anual quase que toda baseada nessas recomendações. Hein? Ah, que legal. Tenho certeza que essa entrevista aqui, todo mundo que for depois fazer parte da All7, ele fala, deixa eu já me preparar aqui já. Sim. Com a leitura pronta já, né? Isso. Pô, vai facilitar muito o dia lá. Parece que seria bom aquele aluno, né, que já chega com uma já feita. E você sabe que chegam mesmo, viu, cara? Assim, ainda bem que tem muito jovem interessado e hoje em dia, até com o ChatGPT, né, você consegue saber muita coisa sobre todo mundo muito rápido, né?
E, pô, Léo, muito gentil, muito obrigado, parabéns pela jornada de novo. Deixa um recado para o pessoal, seja pessoal de marketing, publicidade, comunicação, está começando, está na jornada, mas principalmente acho que para o empreendedor, né, pensando no Brasil, como você falou assim, de novo, eu sou economista e acho que uma das reclamações que eu faço todos os dias, por exemplo, é um negócio que a gente chama custo de capital, né, no Brasil. Então, se um empreendedor olhar para o custo de capital, por exemplo, me ligar, falar assim, eu vou falar assim, não faz negócio nenhum. Faz sentido. Dorme, acorda que tá melhor. Você ser maluco no Brasil, que é melhor você não fazer, né? Assim, você vai ter problema, ter outra coisa, e tem um custo de capital que tá ali todo dia te buzinando, né? Mas passa um recado aqui pro pessoal, um pouquinho da jornada, um pouquinho da experiência, daí acho que um pouco do horizonte, né? Da visão empreendedora. O meu recado, acho que para todo empreendedor e empreendedora aqui, é para vocês cuidarem do ser humano, né, de vocês como pessoas, mas das pessoas que vão estar com vocês nessa jornada, porque hoje todo mundo fala muito de tecnologia, da inteligência artificial, tá todo mundo investindo muito nessa tecnologia que é incrível e tá disruptando o mundo inteiro mesmo, mas eu acredito de verdade que é o ser humano e a máquina que vão fazer a diferença. E as empresas que vão crescer, na minha visão, são as empresas que cuidarem exatamente das pessoas e das famílias das pessoas, né, que vão estar nessa jornada com elas. Então não subestima o poder do ser humano, que no final é o ser humano ainda está influenciando, não sei por quanto tempo, mas ao menos no início aqui dessa jornada, pode investir no ser humano, cuida das pessoas que estão com vocês, estarão com vocês, porque quanto mais a gente cuida delas, mais elas cuidam dos nossos clientes, das nossas aventuras empreendedoras e dos nossos negócios. Então esse seria o meu maior recado. Boa, muito, muito gentil de novo, Léo, pela entrevista. Obrigado pelo tempo, parabéns pela jornada. Acho que além da inspiração aqui também uma aula de comunicação, de publicidade. Mas eu, brincadeiras à parte, eu sou economista, mas eu adoro o mercado de publicidade, né? Embora a TV não deixa de ser também uma publicidade, né? Mas eu sou muito, muito curioso, eu gosto muito de ver, tenho diversos amigos no setor. E eu acho que é muito isso, assim, acho que a grande diferença que a gente tem hoje é que, colocando um pouco, você falou assim, ó, a gente tem um lado humano, mas ao mesmo tempo acho que quem souber trabalhar com todos esses dados, né, né, que a parte de tecnologia, entender bem o perfil do consumidor e tal, acho que tem muito para evoluir. Eu lembro de uma propaganda, um teste, quando foi feito, acho que uns 10 anos atrás, que passa tempo rápido, né? Eu lembro até exatamente o mesmo número, né? A Disney, ela fez um relógio, né, de consumo, isso já há 10 anos atrás, e eu lembro quando ela gastou $1 bilhão. Eu pensei, isso aqui é absurdo, né, meu? Podia estar no caixa, distribuindo para dividendos, né, para os acionistas. Então hoje, ela sabe todos os dados de todos os usuários, sabe quando é seu aniversário, quando você gastou, quantas vezes você já foi, né? Ela tem um padrão de consumo. Então acho que quem souber unir, né, acho que a nossa fusão aqui, né, a economia, as finanças com a publicidade, acho que são pessoas que vão usar como... Acho que o crescimento hoje em marketing, ele se dá mais pelos dados e pela inteligência e cruzamento da informação do negócio do que originalmente na criação. E o equilíbrio, criação e dados, a integração da ideia do humano que está vindo, está sentindo o tempo, com a informação que está dizendo vai por esse caminho que essa criação tem potência, é isso que você falou. Aí é um crescimento que, inclusive, no All7 é o que a gente tenta focar, né? É o nosso caminho, tá? Ótima curiosidade, All7. Da onde que é o nome? Tudo resolvido. Liga pra gente que a gente resolve o que você precisar. Boa. Valeu, Léo. Obrigado pelo tempo. Muito gentil. Manda um abraço pra todo o time. Parabéns e vamos marcar outro. Obrigado, Marco, pelo espaço. Fico à disposição sempre aí. Valeu. Valeu, pessoal. Um ótimo final de semana. Esse aqui é o Leopoldo Gereissati, né? Sócio fundador da All7, né? Lembra de seguir as redes sociais. A gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.